A população estava sempre a ser vítima ou dos massacres programados, ou dos massacrezinhos, ou dos atos inopinados e coisas. Mas ela estava sempre a ser vítima. Eu nunca matei pessoas nesse género, nem torturei nem nada, mas compreendo, nestes massacres, que um indivíduo que andou 4, 5, 6 dias no mato, está esfomeado, está cansado, está farto da vida, só pede, como eu pedi muitas vezes, para que viesse um tipo que me desse um tiro na cabeça para acabar com aquele aborrecimento. Se vê à sua frente um bando de inimigos ou se vê uma aldeia, esse tipo não é travável de maneira nenhuma. Não há possibilidade, ele está cheio de medo, ele está cheio de cansaço, ele está completamente virado da cabeça para poder ter consciência de que aquilo é um homem, que é um prisioneiro, que vai ser tratado segundo as regras, não sei de quê. Portanto, eu não condeno essa gente, porque quem faz este assassino é a guerra, não é a índole dele. Um dos elementos fundamentais que está na origem dos massacres, para mim, eu pelo menos dizia isso ao meu pessoal. Ou que diz o massacre, diz a violência sobre a população, sobre alguém, diretamente, é o medo. Quer dizer, na guerra, o elemento permanente é o medo. Um indivíduo que entra numa aldeia, e, por exemplo, este exemplo típico, é o indivíduo que entra numa aldeia a matar, a fazer fogo, e mata uma criança, e mata não sei o quê, e tal. E o tipo que entra na aldeia e agarra uma criança e mete-lhe a espingarda pela boca e diz: estás com fome, e dá-lhe um tiro. E há uma grande diferença entre os dois, se reparar. Este último é o assassino, não há dúvida nenhuma. O outro é um rapaz que está cansado, que está vencido pelo stress da situação em que o meteram. Quando me matou, nós todos ali, eu caí por baixo. De todas aquelas famílias vieram em cima de mim. Que nesse dia que a gente foi levar o ferido, a mulher e a criança, já lá estavam alguns fugitivos do massacre, ou da aldeia vizinha, ou da própria aldeia, que um ou outro conseguiu escapar. Um tiro, né? Entrou por aqui, então saiu por esse lado. Chegou uma mulher grávida que foi se esconder na latrina. Latrina é um buraco enorme onde faziam de sanita. A mulher, para se esconder, meteu-se lá dentro. Um túnel cheio de fezes e tudo. E chegou no hospital viva. Eu comecei a empurrar aquelas pessoas mortas e comecei a correr. Eles, quando me viram, enquanto já está a uma distância, eles telefonou, ligou logo para o helicóptero do Iriamo para vir à minha frente onde eu ia. Para que então vir me matar de uma vez, para nem ver os sobreviventes saírem. Quando veio do helicóptero, eu fui um lado assim, escondeu. E aqueles não conseguiu de me prosseguir a pé sobre daquele helicóptero. Eu fiquei ali, o helicóptero rodeou, não me viu. Eu comecei já de sair e o helicóptero voltou para o Iriamo. Em Lourenço Marques falei com alguns desses rapazes, porque eram de lá, eu conhecia-os. Um deles era enteado exatamente do Carlos Alberto, do fotógrafo que andava comigo, e eu disse-lhe, pá, mas como é que tu pudeste fazer aquilo? Uma efabulação da empresa que... verdadeiros massacres, meu Deus do céu, como se pode falar em massacres quando nós vemos o que se passa no resto do mundo. As pessoas a morrerem, as pessoas a gritarem, as casas a arderem, das granadas a explodirem, as pessoas a serem atingidas a tiro. Todas estas imagens são imagens que estão aqui dentro. Mas como é que vocês fizeram aquilo? Que brutalidade, mas como é que vocês puderam fazer? E ele diz-me isto. A gente só depois é que cai em nós, mas a gente tinha estado lá naquela povoação, dizem, sabíamos que andavam ali turras, e tínhamos perguntado e tal, e eles disse, não, aqui não há ninguém. Claro, não, aqui não passa ninguém. E 3 dias depois, 2 quilómetros à frente,
2 colegas nossos que vinham do Rio, não sei o quê, caem, foram todos mordeirados, ficaram feitos em papa e tal. E nós dissemos, eles estavam lá metidos. Então a gente foi lá e arrasou aquilo tudo. No meio do juntar da população para entrar dentro de uma palhota, uma menina que devia ter 5, 6 anos, agarrou-se à minha perna e a pedir para não a matarem. E pronto, e naquela altura, quando vi aquela criança agarrada à minha perna, eu parei, não é? Parei e fiquei a olhar para ela e realmente não tive coragem de a meter e dei ordem para deixarem ir embora com a mãe. Nós soubemos aquelas coisas logo depois e tudo isso, embora quando os jornalistas lá foram já estava tudo limpo, não tinha havido nada e tal. Eu estive lá e eu estou a contar a verdade. Por isso eu não me importo de dar a cara, porque eu era o responsável. A evolução da guerra e os seus contornos na região de Tete revelaram novos protagonistas, nomeadamente entre religiosos de congregações estrangeiras. Acusando a tropa de atrocidades em Mucumbura e as autoridades civis e eclesiásticas de passividade perante elas, os espanhóis Martín Hernández e Alfonso Valverde, missionários de Burgos, são presos na cadeia da Machava, onde estão milhares de reclusos. O mesmo acontece a Joaquim Sampaio e Fernando Mendes, padres portugueses, que na paróquia do Macuti retomam as acusações feitas pelos espanhóis. Isto enquanto a PIDE-DGS persegue, prende e expulsa de Moçambique cada vez mais religiosos que o governo acusa de traição. Sejam católicos de várias missões, sejam protestantes, prosseguem com crescente envolvimento exemplos de inconformismo perante a guerra, já antes manifestados não só nos territórios, mas também na metrópole. Até chegarem ao palco internacional, a propósito de uma aldeia moçambicana que vai tornar-se mundialmente conhecida. O que se passou em Viriamo, em Chavola e em Juvau, 3 aldeias do regulado de Gandali, na região de Tete, ficou na história da guerra. 40 anos depois, está registado nas pedras e bem presente na memória daqueles que sobreviveram. António Michon morava aqui em Chavola, onde o pai, a mãe e 2 irmãos foram mortos. Tinha então 15 anos. Havia um branco que chamava Miranda. E esse tempo ele comprava coisa boi. Quando chegou lá em William. Então o Filimo também estava na mesma zona do William. Então foi apanhar aquele branco, foi apanhado com o Filimo. Quando foi apanhado, ele foi levado para o mato. Quando chega lá, então o Filimo disse que você quer morrer ou não? Se não quer morrer, então nós podemos combinar uma coisa. Você fazer ligação conosco. Trazer aquilo que nós queremos, então você fazer seu negócio. Aquele branco respondeu. Dizer que sim, porque vocês querem tudo e eu vou trazer. Então eles combinaram o dia e a coisa que eles precisavam. A coisa Filimo. Então o homem voltou. Quando voltou, entrou no carro, veio para a cidade. Veio diretamente no quartel. Explicar o tropa colonial. Dizer que lá o William existe tudo. Eles me garou a mim até no mato. E qual dia que você vai para lá? Ele disse o dia. Então eu disse, tá bem, vai lá. O dia, quando chegar, então você passa para cá, no quartel. E a verdade, chegou naquele dia que eles combinaram e o branco passou para o quartel. Foi dado
homem de Pide, que trabalhava para ir ver bem, não é? Foi junto até o Iriam. Quando chega o carro, então a Filimo começou a sair nas casas. Ir onde que está o carro. Chega lá, perguntou aquele branco, esse aqui que é? Não é tropa? Aquele disse, não, esse não é tropa, é meu irmão que fica em Portugal. Não sabe disso, nem o que, nem o que. Está bem. Então, entrou no carro, a Filimo e foi na zona dele, onde que ele fica, no mato. Quando chega lá, mandou de descarregar toda a coisa para o chão. Então, despediu e voltou. Quando voltou, então aquele homem de Pide veio afirmar no quartel. Dizer que o Iriam tem altura. Ele conseguiu já organizar tropas para ir atacar o Iriam. Tinha-me sido dito, informado, que a zona era uma zona para limpar, devido aos problemas que havia na zona. Era uma zona para limpar. E isto em termos de gíria militar, como sabe, limpar é um termo que quer dizer que nós vamos acabar com tudo o que existe ali. Antonino Melo vivia em Moçambique desde os 4 anos. Aos 21 era alferes miliciano comando. A baixa por doença do capitão Gonçalo Fevereiro fez dele o comandante da 6ª Companhia de Comandos e de uma força que estava então instalada no rio Mazói e que seria destacada para a missão. Zona de Viriamo, a cerca de 25 km de Tete. Operação Marosca. A operação do Viriamo foi uma operação que teve primeiro uma dimensão determinada, muito mais pequena, que era tentar apanhar uns grupos que atacavam as colunas de Tete para Camarabaça, que faziam sempre muitos estragos. Quando as nossas forças atravessam o rio Luenha para Manica e Sofala, atravessaram e passaram os comandos que estavam no rio Mazói. Então, quando eles acompanharam de que passou uma força grossa para além do rio Luenha, então essa situação realmente provocou uma situação para essas unidades. Nós tínhamos 2 destacamentos para abastecimento da Manica e Sofala. Portanto, um era o 8º, o segundo era o 7º, que estava localizado em Xangara. Então, os 2 destacamentos operavam o inimigo naquelas faixas, mas a missão fundamental e estratégica era assegurar o abastecimento a Manica e Sofala e receber as pessoas de Manica e Sofala. A DGS, que era bastante ativa em Tete, tinha muitas informações, andavam sempre a dizer coisas, não sei o quê, e a gente, portanto, houve uma altura que se previu uma operação para tentar, porque se descobriu que o chefe guerrilheiro dessa altura tinha uma namorada nessa aldeia do Iriam. Raimundo Alepa, porque estava perto da cidade de Tete, operava naquela zona da cidade de Tete. Como a PIDE teria, enfim, teoricamente, não sei se a verdade era assim, gente infiltrada, que lhe diziam no dia em que este senhor ia lá estar, e então ia-se fazer uma operação para tentar apanhar esse grupo. Eles sentiram que realmente a população estava-lhes a fugir ao controle, porque com o trabalho da psicossocial, etc., eles sempre andaram naquela de que as populações estavam sempre ao lado das autoridades portuguesas. Mas ali foi constatado que, efetivamente, as populações não estavam ao lado das autoridades portuguesas, estavam ao lado da causa, que era a sua própria libertação, e participaram. Então é assim que o massacre é ordenado. Uma emboscada que provocou 6 feridos, um dos quais grave, e uma tentativa de flagelação a um pequeno avião civil dos transportes aéreos de Tete. 2 episódios ocorridos nas vésperas na zona das aldeias de Viriamo terão precipitado a operação, de que se encarregou o setor F, comandado pelo tenente-coronel Amílcar Alves, da zona operacional de Tete. Havia 3 aldeias, Chauala, se chamava uma, outra era o Iriamo, que eram aldeias pequenas, ali perto umas das outras, onde esta gente parava, porque tinha a tal namorada, e onde havia, portanto, uma população que era aderente a Frelimo e que de todo não queria ir para Tete. Pronto, e a operação seria tentar apanhar esse grupo e tentar trazer as populações todas para o aldeamento à força. Para nós, parte dessa população eram guerrilheiros. Pelo menos as informações que tínhamos é que
eles estavam na zona, nós quando fizemos muitas operações na zona e encontrávamos muita malta nova, provavelmente guerrilheiros, no meio daquela população, com enxadas na mão. O que é certo é que no dia a seguir, ou passado 2 dias, havia emboscadas nas mesmas zonas. Dizer de que as populações do Uriama que apoiavam o Raimundo, o oitavo deschagamento chefiado pelo Raimundo. Dizer de que a população do Uriama que apoia a população, as forças da Frelimo que passa para Manica e só fala. O pretexto foi isso. Na estrada Tete-Marara, parece uma palmeira, não é? Aconteciam ali imensas emboscadas com mortes. E os pisteiros regianos que eu os vi lá uma vez, e eu também estive até ao lado deles e vi-os partir, conduziam as pegadas todas as espécies de amor. Receber alimentação no meio da população lá, o Iriamo, dava política, dizer que a guerra é assim, no meio da população. Esse branco foi criado dentro da aldeia do povo. É esse Miranda, assim. Tínhamos encontrado bastantes vestígios de presença de guerrilheiros, que são completamente diferentes da presença da população normal. E portanto, essa garantia, nós, além de sabermos, também nos foi dada essa informação de que havia essa presença e, portanto, iriam ser desencadeada essa operação. Primeira ação, bombardeamento da zona durante cerca de 25 minutos. Terá incidido sobre as margens do rio Zambeze para neutralizar a eventual presença de guerrilheiros e não diretamente sobre as aldeias. Onde eu passei, na aldeia, onde eu estive, atenção, quero frisar, não vi nenhum buraco de bomba, como se costuma dizer, da Força Aérea. No bombardeamento foram usados aviões Fiat G91 que descolaram do AB-7, aeródromo base, situado em Matundo. Logo depois, 5 helicópteros e um helicanhão descolam em direção à zona de Viriamo e Juval. Sob o comando do alferes Antonino Melo, soldados e furriéis, brancos e africanos, são lançados sobre as aldeias. Prevendo que nós atacamos numa determinada direção, a população foge em sentido contrário. E então, para cortar a fuga dessa população, ou dos possíveis inimigos que estivessem misturados com a população, que estariam com certeza, 2 grupos são lançados 2 dias antes, colocados estrategicamente numa área, precisamente com o objetivo de prender essas pessoas. Fui com uma coluna grande de meios, caminhonetes e tal, para trazer os pertences dessa gente que, teoricamente, deveria vir para a estrada, empurrada pelas forças dos comandos. Entramos dentro da aldeia, estabelece um perímetro de segurança à volta daquele aglomerado de habitações que havia. Porque, como disse, nós éramos poucos, éramos grupos de 15 no máximo, numa área vasta de habitações espalhadas no meio de árvores. Portanto, são colocadas, grande parte deles, à volta. Eu fico com alguns e o Chico da PIDE começa a interrogar populações. A operação fora planeada segundo informações fornecidas por Joaquim Sabino, inspetor-chefe da DGS em Tete, que enviou agentes com a tropa, entre os quais Chico Cachavi. O Chico começou a interrogar e começou também a dar informações de que era para abater. Ora bem, nós não levamos munições para andar a desperdiçar para depois ficarmos sem elas, porque nós temos vários dias de operação. Portanto, só havia uma solução, que foi essa que foi adotada, que foi meter as pessoas dentro das palhotas e utilizar granadas. Não é usual. Essa parte desses factos não são usuais. E se o alferes achou que devia fazer assim uma questão de poder haver uma provável falta de munições depois, ele é que sabe. Mas ouça, eu não os tenho.
Nós, os cubanos, preparámos o nosso pessoal para tudo. Claro que houve população que, no meio disto tudo, começou a fugir. E algumas pessoas foram abatidas também a tiro. Mas a grande maioria foram fechadas nas palhotas e morreram com granadas. Já ao pôr do sol, ao fim da tarde, um burburinho em teto na cidade, as pessoas a fugirem, as pessoas sem saber, porque as pessoas não falavam nada. Uma fumaraça no ar vinda lá de muito longe, escura, e um cheiro a queimado. Cheiro a carne queimada. Identifico carne queimada porque nas salas de operações usamos o bisturi elétrico. Sente-se o cheiro a carne queimada, tal e qual. E o cheiro era idêntico. Igual. Mas ninguém falou nada. Eu não percebi o que é que tinha acontecido. Vi um alvoroço muito grande, o recolher obrigatório, pouca gente já na rua, anoitecer e tal. Eu ia de Sangara a Tete, não é? Então ficamos muito admirados de ver casas em chamas perto da estrada e muita gente a fugir e a correr fazendo parar o machibombo. Então começaram a entrar e a chorar e iam falando aquelas coisas que tinham acontecido, não? De que estavam a queimar as aldeias, que estavam a queimar as casas, tudo isso. Então levamos até Tete. Não é? Quando eles mataram nós, levaram a capim, começou a pôr ali e queimar. Eu estive embaixo das pessoas, morto. Nossas casas todas queimaram. Com aquele fumo, então, ele afastou pouco, eu consegui empurrar aquelas pessoas mortas. E comecei a correr. Eu fugi, logo veio Migombo. Quando chega Migombo, era sábado, dia 16. Vem para me carregar para o hospital. O padre Domingos Ferrão, o padre Castro e o padre Sangalo começaram a fazer um relatório sobre as pessoas feridas, as pessoas massacradas, através de testemunhavam todas estas pessoas que fugiam de Wiriamo. Quando cheguei no hospital, eles me perguntou como saiu esse ferido, como apanhou. Eu comecei a contar. Eles começaram a escrever ali tudo, então me baixou no hospital. O padre Ferrão, que fala perfeitamente a língua materna dele, o padre Castro, também falava muito bem, e o padre Sangalo também. Então, no hospital, em todas as partes, foram redigindo tudo isso. Em 2 relatórios, os padres começam por descrever que no dia 16, os militares cercaram as povoações de Viriamo e Juval, cujas populações estavam já em pânico devido aos bombardeamentos. Depois juntaram parte da população no terreiro, obrigando-a a sentar-se no chão em 2 grupos, um de homens, outro de mulheres. Um dos soldados escolhia então a sua vítima, homem, mulher ou criança. O designado punha-se de pé, destacava-se, o soldado disparava e a vítima caía fulminada. O relatório identifica 85 mortos, a maioria sacrificados por este processo, enquanto soldados obrigavam pessoas a entrar para as cubatas, que depois incendiavam, morrendo assim várias pessoas. Outras vezes, antes de lançarem fogo às palhotas, atiravam para dentro delas granadas que explodiam sobre as vítimas. Mortas por estes métodos, o relatório conta 36 pessoas. Identifica mais 14 vítimas e enumera outras massacradas de diversas formas, muitas vezes sob o aplauso de outros militares. Havia espancamentos até à morte, soldados que violavam e sacrificavam mulheres e outros que matavam crianças, agarrando-as pelas pernas e arremessando-as contra o solo ou contra as árvores. É relatado o caso de uma criança que chorava pela mãe fuzilada que um soldado matou com um forte pontapé, esfacelando-lhe a cabeça. E situações idênticas com mais crianças. A uma menina que chora, um soldado simulando um biberão mete-lhe o cano da arma pela boca, grita "chupa" e dispara. A uma mulher grávida é retirado o feto e a ambos é lançado fogo. É uma zona vasta e não podia estar em todo o sítio. Portanto, o Chico andava num lado, eu andava no outro.
acredito que possam ter existido alguns atos de terem utilizado facas, etc. Mas também não posso dizer que tenha visto isso. O que é que levou esse homem da PIDE a dar ordens? Não sei o que foi. Não sei se foi dada a ordem do batalhão mesmo, devia ter sido. Agora, não era normal. Essa parte é normal. É normal. O relatório diz que se ouvia com frequência o agente da DGS Chico Cachavi gritar que as ordens do chefe eram que todos fossem mortos, impondo-se mesmo a um militar que sugeria levar a população para um aldeamento. Se me pergunta imagens que recordo, muitas imagens, daquela violência, são imagens impossíveis de esquecer. E recordo a imagem daquela criança que se agarrou à minha perna e que me pediu para eu não o matar. E que, na altura, no meio daquela violência toda, parei, olhei para aquela menina e não tive coragem de a matar. E deixei ir embora com a mãe. É uma área vasta, com habitações espalhadas, né? Não é uma coisa concentrada. Portanto, nós vamos avançando aos poucos. Quando chegamos ao fim, quando começa o sol a pôr-se, estamos no fim da aldeia. É uma zona queimada. Quando saiu de lá, que número é que imaginava de pessoas que teriam sido mortas? Na altura, não tinha a mínima ideia. Porque no meio daquela vivência, não dava para fazer. Mais tarde, penso que, 70, 80 pessoas. A resposta refere-se apenas a Viriamo. Mas, nesta aldeia e em Juvau, os padres da Missão de São Pedro identificam mais de 130 mortos. E no caso de Chavola, o relatório afirma que o povo foi obrigado a bater as palmas para se despedir da vida pelos comandos que invadiram a aldeia. Aquele grupo, quando chegou, então começou a cercar em nós todos. E Chaolas. Quando começou a cercar em nós todos, fomos onde ficava a própria Chaola, mais velhos juntaram aí nós. Quando juntaram, então eles perguntaram: por que vocês estão a ficar aqui e não vai nos jardins comunais? O pai respondeu: nós estamos a esperar o ordem vosso, que nós podemos ir numa aldeia, porque Chaola, a Frelimo era antes de chegar na nossa zona de Chaola. Só o William. Sim, está bem. Então eles juntaram a nós de uma vez. Começou a falar de bater palma para despedir o vosso mundo. Nós começamos a bater palma, eles começaram a disparar contra nós. Além de António Michon, houve em Chavola mais 3 sobreviventes, entre os 53 homens, mulheres e crianças, que teriam sido mortos desta forma e depois queimados. O relatório identifica 48 dessas vítimas, refere massacres em outras povoações e diz que só um inquérito oficial permitiria saber se o número de mortos das aldeias massacradas naquela área ultrapassa os 500, como o povo assegura. Falou-se em princípio de 400 pessoas, não é? Eu acho que no devido tempo devia ser ver, não é, quais eram as estatísticas, se as pessoas estavam censadas, só que dificilmente lá no interior as pessoas estão censadas, mas falou-se aproximadamente em 400 pessoas massacrados e feridos, mas falou-se nisso, sim. Penso que será um exagero. Antonino Melo afirma que fala apenas de Viriamo, sendo que nas outras aldeias quem comandava eram os alferes Luís Vilela, hoje major, e Helder Abreu, coronel. Ali Chaola foi... Só que número não lembro melhor, não é? Mas chega de 200 e tal pessoas. Havia várias versões. Uns diziam para aí 200 e tal,
300. Eu acredito que seja 100 e tal, 200. A ideia que eu tenho é de ver o volume de cadáveres, não é? O total de cadáveres existentes ali. Jamila Desai fala dos mortos que viu logo no dia a seguir à Operação Marosca. Enfermeira no Hospital de Tete, tinha então 22 anos e é hoje a única pessoa viva das 3 que, logo pela manhã, num jipe dos serviços de saúde, se dirigiram a Viriamo, a 25 km da cidade. Terão sido eles os únicos civis a visitar a aldeia após o assalto dos comandos. Ela, a irmã Lúcia, espanhola, também enfermeira, e o médico José da Paz, diretor do hospital. Quando os dois descem e vão caminhando a pé, vejo o Dr. Paz abanar a cabeça, olhar para um lado, olhar para ali, olhar para ali. Desci do jipe. Eu vi o Dr. Paz a escutar as pessoas estendidas no chão, queimadas, semi-queimadas, uns deitados de bruços, não estavam queimados. Estava, e acho que está ainda um embondeiro, onde vi um casal morto, um homem, uma mulher, e na base do embondeiro crianças mortas com o cérebro de fora. E o Zé da Paz avança, encontra um vulto onde ele se aproxima e percebeu que estava aquele, no fundo era um embrulho, uma mulher queimada, as costas todas queimadas, tão curva que estava, muito assustada, e o Zé da Paz pôs-lhe a mão na cabeça, tentou falar com ela, e ela pôs seus gritos em Ungue. Tengani moana lekano kundipa. Quer dizer, levem a criança, não a matem. Matem-me a mim, mas não matem a criança. Só que não viam a criança, onde é que estava. Afinal, a criança estava ela de cócoras com a criança lá dentro. Só se via, foi quando o Zé da Paz disse: Jamila, vem cá. Explica a ela, fala com ela. Foi quando eu falei: olha, vimos de Paz, ele veio ajudar-te. Ela lá convenceu-se que realmente queríamos ajudar. Porque eu falei com o Nhungue, de passei mana. Eu segurei na criança, fomos para o jipe. E o Zé da Paz e a irmã Lúcia continuaram a dar a volta ao sítio. A irmã Lúcia ainda abriu uma barriga porque pareceu-lhe que a barriga mexeu, a ver se salvava o feto. Mas não, estava morto. E o resto era tudo carbonizado, era tudo apagado, carvão. A aldeia, as palhotas, aquilo deve ter sido os soldados meter a população lá dentro, fechar a porta e o trinco ao contrário, trancaram por fora. E lá dentro, tudo carbonizado, claro. As pessoas todas ao monte. E sobrevivente não havia ninguém, não vi ninguém vivo, senão, excepto essa mulher e essa criança. Levamos para Tete, para o hospital. Ao hospital de Tete tinham já chegado outros feridos que avolumavam a prova e o testemunho do que se passara. Mas o assunto era silenciado pelo medo. Naquele espaço, todo mundo era terrorista, todo mundo era, desde que não fosse branco, era turra, não é? Ninguém sabe o que é que... A maioria não sabe o que é que está certo, o que está errado naquele período. Se eu trato porque sou conivente, se não trato, se deixo de tratar, estou contra a minha própria formação e moral e postura de médico e de enfermeiro. Não é? E as pessoas ficam tensas. Eu tinha uma colega casada com um elemento da PIDE. O ambiente no hospital mudou. E mudou igualmente a vida do seu diretor, José da Paz,
que era também presidente da delegação da Cruz Vermelha e delegado de saúde de Tete. Mudou a partir do momento em que visitou Viriamo e elaborou um relatório, ou um protesto. Eu estava muito triste, muito revoltado. Estava muito triste com o que viu. Ele tinha um bloco, tinha que fazer ocorrências, não é? Qualquer médico, ao fim do seu trabalho, faz ocorrências. Falou com os outros membros da Cruz Vermelha e fez então o protesto. Uma coisa escrita? Sim, fez escrito. Nos arquivos da Cruz Vermelha Portuguesa não se encontra nenhum documento sobre o assunto. Jorge Jardim refere-se a um relatório da Cruz Vermelha que as autoridades tinham conseguido anular. E alude também a depoimentos de pessoal hospitalar que havia sobrevoado a zona. Por outro lado, a jornalista Felícia Cabrita, o inspetor da DGS, Joaquim Sabino, afirmou ter dito ao Dr. Paz para não mostrar aquilo, o relatório, a ninguém, porque ia comprometer-nos e era uma nódoa para a tropa portuguesa. O documento terá sido, portanto, neutralizado. O mesmo aconteceu a José da Paz, afastado de Tete, isolado em Nampula, sob custódia das Forças Armadas. Ele recebeu um telegrama das Forças Armadas, do comandante das Forças Armadas de Nampula, para se apresentar com urgência no dia seguinte. Ele foi de avião, de táxi aéreo. E depois não me disse mais nada, quer dizer, ele desapareceu e não me disse mais nada. Nem no hospital se falava. Se eu perguntava, ninguém me explicava nada. Porque eu, preocupadíssima com o Zé da Paz e Irmã Lúcia, ninguém me dizia, mandavam-me calar. Eu ia à casa do Dr. Manela, Dr. Manela, onde é que está o Zé? Não sei, ela chorava babarranho, é porque não era coisa boa. E ele volta, regressa, não me conta nada, mas só perguntei se foste bem tratado. Ele diz que sim, nunca lhe trataram mal. Ele disse que o trataram bem, que não teve problemas, que andou a passear, não é nada. E quando o mandaram, não o deixaram, foi voltar a Tete. Mandaram depois logo diretamente para Lourenço Marques. Após um mês e meio retido em Nampula, José da Paz informa em 3 de março o presidente da Cruz Vermelha de que vai ser transferido para Lourenço Marques, pedindo por isso a demissão de presidente da delegação de Tete. Invocando motivos de saúde que eram reais, o médico omite, no entanto, as verdadeiras razões da transferência. Parece fazer-lhe apenas uma discreta alusão ao dizer que aquelas funções se tornaram bastante extenuantes, desde o momento em que a violência tomou conta do distrito e se tornou num poço de preocupações. Uma violência, reforça mais adiante José da Paz, contra a qual nos sentimos impotente. Ele em Lourenço Marques, no Subsabo, montar outro serviço médico aéreo. Só que o outro foi ao ar, não é? O Tete. O Serviço Médico Aéreo, uma iniciativa única nas colónias, tinha sido uma criação de José da Paz em Tete. Constatando a dimensão do distrito e a escassez de postos de saúde, o diretor do hospital conseguiu financiamento para um avião Piper Cherokee. Pilotando ele próprio o aparelho, José da Paz conseguia dar assistência sanitária a populações dispersas por povoações afastadas e que, de outra forma, não receberiam cuidados médicos. Aquilo era tudo muito longe. As pessoas morriam. Muitas vezes antes de chegar ao hospital. E ele conseguiu que muita gente não morresse. Naquelas aldeias que eram muito longínquas, que não tinham quase estradas. Eles faziam os campos eram aqueles... Eu cheguei a andar em Auster também com ele. Faziam aqueles campos de aterragens. Capiravam aquilo, não é? Muito bem. E o avião aterrava ali, assim, aos saltos, mas aterrava. Ele já sabia o dia que o Zé da Paz chegava. Mal aterrávamos, estava a população já preparada para as consultas. Dava-se as consultas, ora, na pista de aterragem havia um embondeiro, um banquinho, um tronco, lá se fazia as consultas. E de vez em quando ia. Ia porque ia ver se havia medicamentos, o que é que faltava lá. Também às vezes ia ver o que é que faltava. E depois tomava nota e depois mandava. Quando ele ia, mandava-as. Bastava ter um elemento com varíola, era suficiente para contaminar a família toda.
E morria muita criança e adultos também. Levava medicamentos, fazia, como é que chama, também fazia as vacinações. Eu acho que o Zé da Paz conseguiu acabar, erradicar a varíola. Quando um doente estava mal, levava para o hospital. Quando ele estava já bom, punha-o depois lá no sítio. E andava por sítios diferentes, quer dizer, havia uns sítios. Numa semana, ele saía 2 ou 3 vezes por semana. Saía às 5 horas da manhã. Eu cabo da saúde dele por causa disso. O José da Paz, entretanto, selecionou um grupo de enfermeiros e colocou-os em cada distrito e que fazia triagem. Os tais enfermeiros, aquilo que podiam, porque a maior parte da doença ali era malária, não é? E diarreias. Os próprios enfermeiros, no fim e ao cabo, eram os médicos. E aqueles casos mais bicudos ficavam à espera do Zé da Paz ou ficavam... Tinha uma pequena enfermaria em cada posto de saúde, ficavam a aguardar a transferência para Tete. Se havia enfermeiros, juntavam-se junto do enfermeiro, quer dizer, no centro de saúde. Aparecia logo aquela multidão toda, não é? Para os que estavam doentes. Se era da Frelimo ou não, a gente não sabe. A gente não percebe. Faz parte da população. Ele vinha para se tratar, estava doente, estava com... Porque é muito frequente a malária, paludismo, diarreias. Ele é um doente como outro qualquer. Não vinha armado, não vinha identificado. O Zé da Paz não sabia, tampouco eu. Tratávamos deles todos. Era a população. Eram iguais, eram todos iguais. E se havia sítios onde havia brancos, eles lá iam também. Quer dizer, nós não sabíamos. Via-os a todos, via a toda a gente. O Zé da Paz tinha uma postura, uma maneira de estar muito estranha da maioria. Porque ele estava ali com uma função. Tratar o doente, seja ele quem seja. Se o chamavam para atender um guerrilheiro, suposto guerrilheiro, era tratado a mesma. E se ele estivesse muito mal, tínhamos que o trazer para o hospital, não podíamos abandoná-lo. Ele dizia: Jamila, temos que levar este doente para Tete, tem que ficar internado. Salvar a vida a um guerrilheiro da Frelimo nem sempre era possível sem o entregar à PIDE-DGS. Foi um grande problema psicológico do José da Paz. Daí, no que ele podia, os doentes que ele podia tratar no local, lá na região, nas Palhotas, onde eles estavam, nas bases, pronto. Ele conseguia tratar, mas havia situações que não tinham que vir mesmo para a cidade. Eram levados para a mesma enfermaria onde estava o exército português e às vezes a cama ao lado. A PIDE reivindicava o seu preso, não é? Chegava um dia, tinha que dar a alta mesmo. Não havia como adiar, porque às vezes eram mortos. Hein? Portanto, a sentença de morte o cirurgião conseguia adiar. Conseguia adiar, mas até um dia. Da Frelimo teve lá um jardineiro que o José tirou da prisão. Era o Sr. Ernesto. Os princípios humanitários e éticos de José da Paz, o anjo branco, como entre a população alguns lhe chamavam, já antes tinham afetado o seu relacionamento com as autoridades. Eu nunca notei nada. Eu só notei, foi quando o Zé resolveu, foi quando houve o Iriamu. Foi depois do Iriamu. Soubemos. Toda a gente soube do Iriamu. E o Zé foi lá, não é? Foi dos primeiros civis. Foi o primeiro civil que foi lá. Foi chamado a PIDE muita vez. Sempre que houvesse uma suspeita ou uma denúncia, era chamado para conversarem. Porque é engraçado, ele também era amigo do Guerra da PIDE, que era o diretor da PIDE. Os da PIDE
Nós desse tal, aquele tal, o primeiro que lá tinha estado, dámos lá muito bem. Com o outro, demos também. Mas o outro tinha fama de muito mauzinho. Mas mesmo assim dávamos bem, o Zé conseguia tirar às vezes de lá os presos para trabalharem no hospital. Advertiam-no, chamavam-no a atenção, lá concluíam que realmente o Zé da Paz tem razão ou não. Sei que o Zé da Paz continuava a fazer o mesmo, a cuidar dos feridos, sem olhar a quem? Comigo. Aconteceu que as pessoas afastaram-se de mim, tiveram medo de mim. E eu então andava só com aquelas minhas amigas. Uma enfermeira, que por acaso já faleceu, quer dizer, com as enfermeiras lá no hospital, andava com elas. E o Zé, nem carta, nem telefone, nem nada. Não contactou comigo. A polícia neutraliza José da Paz e o seu relatório. O governo não o autoriza a ir a Portugal. Mas não será possível impedir a denúncia do caso. O bispo de Tete será a primeira figura da Igreja a saber aquilo que missionários da sua diocese relatarão mais tarde. Em janeiro de 1973, a quando do julgamento dos padres do Macuti, que tinham divulgado o caso de Mucumbura, Dom Augusto César comenta Viriamo. Tenho 400 cadáveres insepultos lá na minha diocese. E estou aqui para ter uma audiência com o Governador-Geral, para ver se me manda uma máquina para fazer uma vala para enterrar aqueles cadáveres, que aqui já não se pode estar ali. O Dom Luís Ribeiro, quando foi depor, já não era o bispo de Tete. Era o tal Dom César. Mas trouxe para o julgamento a notícia, a confirmação dos massacres do Uiriamo que tinham acontecido há pouco tempo, uns meses antes do julgamento. E falou abertamente dos massacres de cerca de 300 a 400 pessoas levados a cabo pelas tropas portuguesas. E isso teve um impacto muito grande. O Núncio Apostólico em Lisboa pediu para falar comigo no Ministério, o que era frequente por causa dos problemas missionários. E chegou lá e foi a primeira vez que eu ouvi falar em Viriamo. Ele disse que tinha havido um massacre. Eu disse, olha, não sei nada, mas vou ver. O número de mortos variou muito, mesmo nas notícias dos jornais e nas reportagens que se fizeram sobre o Viriamo. Mas finalmente, o mais recente voltou aos 400 cadáveres. E tenho a impressão que o número do bispo é que estava certinho, porque ele sabia o que estava a dizer. Falava em 400 mortos, não, parece que foi à volta de 50. Pensei lamentável. O número referido no relatório da operação é menor ainda. Escrito conforme o testemunho dos militares envolvidos, registra a morte de 20 colaboradores do inimigo e a destruição de 2 refúgios e de uma centena de cubatas, e nenhuma arma apreendida. Porém, logo começaram a chegar queixas ao autor do relatório. O embaixador de Tete veio ter comigo e disse assim, Sr. Major, olha aqueles comandos, acho que fizeram para ali, vieram lá ter comigo umas pessoas fugidas daquela zona e que dizem que os comandos fizeram para ali uma selvageria. E eu realmente, portanto, fiz o que era a minha obrigação, agarrei num papel formal e fiz uma mensagem para o comando do setor F a dizer que talvez seja bom a gente ver o que é que aconteceu. Foi feita uma averiguação, mas que nada esclareceu. Na ausência de outros envolvidos na operação, a investigação baseou-se no testemunho de Chico Cachavi, o agente da DGS. Eu disse ao Chico, o que é que vocês fizeram? Ele contou lá, Sr. Major, não fizemos nada, a gente tivemos ali um contacto, contou uma história oficial que, enfim, que eu já sabia. Tivemos um contacto, matámos 20 ou 30 naquelas guerras, naturalmente também matámos alguma população, que estavam juntas, enfim, contou-me assim uma história. Disse, então, vamos lá, a pé, por aí abaixo, e você vai me levar ao sítio onde aconteceu isso. Ele levou-me, e para minha surpresa, não encontrei nada. Encontrei, enfim, restos, de humanos, de pessoas, 2 ou 3 de um lado, mas, enfim, não tinha nada a ver, até em termos, já eram só esqueletos e coisas do género, não tinha, portanto, pedaços de ossos, não vi corpo nenhum. Para quem me tinha dito formalmente e oficialmente, tinha morto coisa aos 50, a gente não ouvia ninguém. Isto realmente é uma história mal contada. Provas e vestígios seriam, entretanto, destruídos, já que 18 dias após a operação, a 6 de janeiro, uma força comandada pelo Alferes foi incumbida de voltar à zona e enterrar os corpos.
talvez 2 helicópteros, 10 pessoas, não mais que isto. Em nenhuma operação nós enterrávamos os mortos. E esta tinha sido mais uma, e na altura recebi as informações, essa confirmação de que teria que ir lá enterrar os mortos. Os tropas especiais não enterravam os mortos, já não chegar. Ainda bem eles verem, já estão aqui. E muitas vezes com mensagens escritas até tudo. Nós nunca enterrávamos os mortos. É uma ordem que vem exatamente por causa de ter sido denunciado e mostrado até com fotografias pelos 2 padres que lá foram e tal. Bom, e aí eu estando cá em Portugal, a ordem tem que ir lá. Não diretamente ao mas ou até temos lá de qualquer maneira. E foi-se. Encontramos já muitos corpos enterrados, queimados. Alguém tinha tinha queimado corpos. Não sei se a população da mesma zona, mas já o tinham feito. Mas ainda havia bastantes corpos em alto estado de decomposição. Limitámos-nos a abrir umas valas e a recolher os corpos e a enterrar aqueles que estavam disponíveis e a queimar com os dispositivos que levávamos. Realmente estranhámos que já estivesse aquilo, bastante trabalho já feito, não é? É, pois, uma situação já muito alterada, aquela que os investigadores encontram quando Kaúza da Arriaga manda aprofundar os inquéritos, pressionado por rumores referindo o mau comportamento das nossas tropas. Tinham, entretanto, passado cerca de 3 meses sobre os acontecimentos. Estamos já no mês de março. O coronel de cavalaria António Pereira da Silva, num auto em que descreve tentativas de fuga e impossibilidade de distinguir entre população e guerrilheiros, conclui que, afinal, teriam sido mortos 63 elementos e não 20, como consta do relatório. Este oficial considera assim que, nas circunstâncias, a conduta das nossas tropas foi absolutamente normal, tal como o chefe do Serviço de Justiça, que por isso determina que os autos sejam arquivados aguardando melhor prova. Em vez do arquivo, o caso vai afinal conhecer a maior exposição, através de um artigo assinado pelo padre Adrian Hastings e publicado na primeira página da edição de 10 de julho do jornal inglês The Times. Antes já fora divulgado na Alemanha e através de uma agência, mas só agora chegaria à opinião pública mundial. Levados para fora de Moçambique pelos padres espanhóis de Burgos, os relatórios faziam convergir para Tete inúmeros jornalistas desejosos de visitar Viriamo. O general Kaúza deu-lhes autorização para irem onde quisessem. Não sei quantas vezes lá fui, mas 7 ou 8 vezes fui, com certeza. Mais que isso. Bom, sempre com pessoas diferentes, alguns jornalistas repetindo com outras pessoas que lhe davam como guias e tal. Fomos sempre a sítios, os sítios nunca foram os mesmos também, mas nunca se viu nada. Realmente era intrigante como é que 50 pessoas mortas, ainda que fossem, portanto, mesmo na tal operação de guerra, como é que não havia cadáver? Mas realmente não desaparecia. Enquanto as notícias do The Times obrigam Kaúza da Arriaga a abrir outro inquérito que chegará às mesmas conclusões, o governo desmente o jornal, pondo até em dúvida a existência de Viriamo. Primeiro foi um bocado difícil encontrar a povoação, porque o Viriamo não era o nome da povoação, era o nome do Soba. Depois lá se localizou a povoação. Eles negam até a existência de Viriamo. E nós tínhamos um documento de o destino de um professor ao Viriamo. Não podia se negar a existência. Vicente Berenguer, afastado entretanto de Moçambique, é um dos padres mobilizados pela Comissão Justiça e Paz para apoiar na Europa as acusações de Hastings sobre Viriamo. O padre Júlio Moure, um colega meu e eu, fomos primeiro à Holanda, depois à Bélgica, Inglaterra, Alemanha, denunciando os massacres e a veracidade. A pergunta mais direta foi em Holanda: bem, para que dizer massacres sim, massacres não? Digam, independência sim ou não? Independência sim. Então não faz falta que falemos mais de massacres. Independência sim. Portugal has given independence to Brazil in the 19th century. Portugal is developing the progress of all their African territories so as to promote an increasing political participation of all the population. And it has been always our policy to rely on the will of the populations. But we cannot accept that the will of the populations will be determined by an external pressure and by terrorist activities. You haven't, with respect, answered the question.
supposing the majority of the people in Mozambique one day say to you, we want to be free of Portugal and govern ourselves as a sovereign state. Will you let them? I answer your question. I said if the majority of the population didn't want us now, we could not be there. A independência das colónias acaba por ser o tema que, a partir do caso Viriamo, ocupa o centro da visita a Londres de Marcelo Caetano, convidado pelo governo conservador de Edward Heath, no âmbito dos 600 anos da Aliança Luso-Britânica. O padre Adrian Hastings estava também em Inglaterra. O homem que na semana anterior tinha publicado no The Times as notícias sobre Viriamo desdobrava-se em entrevistas aos mais variados órgãos de informação que o questionavam sobre o caso. Father Hastings, with respect, there is no evidence and all your information... There is a great deal of evidence. The report is evidence and we have a great deal of other evidence. Yes, but your evidence has all come to us second hand. And your of course, I wasn't there. If anybody is not at an incident himself, the report is second hand as far as he is concerned. Why do not the same priests and the order to which they belonged protest against massacres in Burundi? Or maybe that the explanation is that the Spanish priests have thought that they should show their solidarity with the Frelimo. And this is obviously a political implication. Dizem que isto é próprio de uns padres comunistas que estão aí, tal. E nós respondemos. Então, organizem uma comissão internacional para irmos na prática para ver se existe o Viriamo ou não existe, se existem as massacres ou não existem. É só ver. Então, a resposta de Marcelo Caetano diz: vocês deixariam entrar aqui uma delegação do IRA? Our intention is to obtain the truth, and we are mostly concerned about the truth for ourselves. Our intention is not to explain to the external public opinion, because we don't think it's tolerable to any country to accept such interference in their own internal affairs. Não teve um efeito prático muito grande, mas evidentemente que foi um episódio que foi aproveitado para incendiar a opinião pública contra nós. Mr. President, we in London much regret the accusations which are being made against your country. And one may well ask, why are they made just at this particular moment? Could there be a motive behind it? And behind the timing, I think there probably could. Obviously, investigations and explanations will be forthcoming. In the meanwhile, we in the city do not judge old friends unless we have conclusive proof. Some of us, fortunately, have heard an entirely different story from a most impeccable and reliable source, and also a quite unbiased one. And I, for one, prefer to believe that version than what I read in some of the press. E nada afetou as nossas relações com a Inglaterra. Bom, devo dizer, o próprio Duque de Edimburgo, quando antes tinha visitado Portugal também, a certa altura ia fazer um discurso condenando a nossa... fazendo dúvidas sobre a nossa política ultramar, mas depois modificou o discurso. E durante a visita do Presidente do Conselho, todo o lado oficial da visita e os contactos foram mais extremamente positivos e em nada foram afetados por esse episódio. Today, the hardcore protesters were bolstered by some trade union support, and at its peak, the demonstration was about 700 strong. The protesters were in good voice, and their chanting reached a crescendo as Dr. Caetano's convoy of cars arrived. O desgaste internacional sofrido pelo governo em Londres terá sido maior do que se tivesse cancelado a visita, como chegou a considerar e conforme propusera o Partido Trabalhista de Harold Wilson, cuja hostilidade ao regime português era partilhada pelos oposicionistas, o caso de Mário Soares, à frente do recém-formado Partido Socialista. Após 3 dias de contestação em Inglaterra, o Presidente do Conselho iria ser esperado em Lisboa por uma imensa multidão.
Uma recepção organizada para ser vista dentro e fora do país como uma manifestação de desagravo. Viva Marcelo Caetano! Vivam as províncias ultramarinas! Viva Portugal independente! Nem os gritos de alguns profissionais da contestação nas ruas de Londres, nem as acusações odiosas contra as Forças Armadas Portuguesas, nem os ataques que nos foram dirigidos no Parlamento Britânico, nada disso impediu que o programa da minha visita se cumprisse integralmente e que Portugal fosse objeto, nas pessoas seus representantes, das mais quentes, delicadas e expressivas homenagens. Marcelo Caetano pretende diminuir o alcance dos efeitos políticos do desaire. Mas a maior prova da importância de facto atribuída pelo seu governo ao que se passar em Inglaterra será a própria manifestação preparada para o acolher. Não esperava esta manifestação, mas compreendo um pouco.